Olá, estamos de volta com o Senado agora. Mais recursos para dar conta de um número cada vez maior de responsabilidades. É a principal reivindicação dos quase 60 prefeitos que participaram de um encontro inédito no Senado. Na pauta, Pacto Federativo e Desenvolvimento Regional. Segundo a Frente Nacional de Prefeitos, de 2000 a 2013, os gastos municipais aumentaram 5,8 pontos percentuais. Já as receitas cresceram meio ponto percentual. Cada dia que passa, coloca-se sobre os ombros dos prefeitos novas responsabilidades, sem uma contraprestação do financiamento adequado. Há uma inversão de valores. Os municípios têm subsidiado as ações do governo federal, o que no passado era ao contrário, o governo federal era quem aportava mais recursos. Hoje o município tem que aportar recurso na merenda escolar, recurso no programa de saúde da família, enfim. Como resolver o impasse? Para os prefeitos, a solução é estabelecer uma nova divisão dos recursos. Em 2013, por exemplo, a União ficou com 57% das receitas disponíveis, enquanto estados ficaram com 24% e municípios 18%. A proposta apresentada fala em 40% para a União, 30% para estados e 30% para municípios. É uma proposta de interesse nacional. Os recursos ficam em quem tem a responsabilidade de fazer. Se não dá para fazer de um dia para o outro, vamos fazer em 12 anos, nos próximos 3 governos, ou em 16 anos, nos próximos 4 governos. Mas de cada R$4 arrecadados pela União, 3 sejam compartilhados com os estados e municípios. E a alternativa que nos restou é exatamente fortalecer os entes federados, estados e municípios, para que eles possam retomar os investimentos, principalmente na questão da infraestrutura, discutindo possibilidades de rearrumação do quadro financeiro do país. Na pauta do encontro, 15 reivindicações. Entre elas, aprovar o projeto que tributa setores da economia que hoje estão livres do pagamento do ISS, o Imposto sobre Serviços. Regulamentar a lei que trata da dívida de estados e municípios com a União. Só com a regulamentação é que se dará início ao processo de troca do indexador, que corrige débitos passados, aliviando o caixa dos governos estaduais e municipais. Atualizar periodicamente os valores que servem de base para o IPTU, principal imposto dos municípios, que já representou 7% da receita local e hoje caiu para 5%. Concluir a votação da proposta de emenda à Constituição 172 de 2012, do deputado Mendonça Filho, que proíbe criar novas obrigações para os municípios sem indicar a fonte dos recursos. Além disso, prefeitos querem desonerar a cadeia do transporte público coletivo, permitindo reduzir as tarifas em torno de 15%. Nós entendemos, prefeitos do Brasil, que temos que compartilhar os recursos da CID para o único objetivo de auxiliar as prefeituras a subsidiar o transporte público nos nossos municípios. E o local escolhido para esse debate foi o Congresso Nacional. Pela primeira vez, o Senado reuniu gestores municipais para tentar, em conjunto, encontrar soluções para os principais impasses das prefeituras. Um momento histórico do nosso país, onde os dois poderes se encontram para permitir ouvir de perto a necessidade de todos os municípios brasileiros. Qual é a diferença essencial que nos faz ter esperança de que agora essa pauta de fato possa avançar? É que a gente vê no Congresso uma postura de independência. A gente vê um Congresso pautado e pautando os temas de interesse do país. O próximo passo cabe aos senadores e deputados. Analisar as reivindicações apresentadas pelos prefeitos, definir aqueles pontos considerados cruciais e colocar em votação propostas que tirem as administrações locais da crise. Não é possível mais o Senado deixar passar em branco matérias que estão há 40, 50, 60 anos aqui no Congresso Nacional que tratam dessa matéria. O Pacto Federativo precisa deixar de ser uma lenda e passar a ser uma realidade. Temos um compromisso de conduzirmos, do ponto de vista do Pacto Federativo, uma pauta expressa, que possa andar rapidamente na Câmara e, andando na Câmara, andará consequentemente no Senado. Eu acho que isso é muito bom para o objetivo que se quer, que é o melhoramento do Pacto Federativo, com o fortalecimento de estados e de municípios e com a harmonia, entre todos.
A Comissão Especial do Pacto Federativo recebeu os relatórios setoriais nesta quarta-feira. Os textos agora serão consolidados num relatório único. Algumas matérias já podem ser votadas pelo plenário. Os 3 relatórios apresentados na tarde desta quarta-feira apontaram prioridade para 38 projetos em tramitação no Senado na reforma do Pacto Federativo. Algumas iniciativas já podem ir ao plenário. Outras ainda precisam ser debatidas na comissão. Vamos, em cima do relatório, obviamente, colher ainda as críticas, sugestões dos senhoras e senhores senadores e, consequentemente, já levar para o presidente Renan algumas propostas, algumas proposituras que, julgadas pelos senadores, elas estariam já em condições de serem apreciadas em plenário. As questões que devem se resolver mais rapidamente são as que não têm impacto fiscal, mesmo não sendo as mais importantes. O trabalho essencial é ver exatamente o que pode modificar na estrutura federativa, porque senão vamos ficar só na periferia de mudanças de coisas que não têm impacto. E o desejo de governadores e de prefeitos são de coisas que efetivamente têm impacto e muito impacto. O relator da comissão já definiu que as questões que envolvem recursos devem seguir um cronograma baseado na complexidade das propostas. Vamos fazer o trabalho tendo em mente 2 horizontes de tempo. Quais as matérias que poderão ser apreciadas e deliberadas, mesmo havendo impacto fiscal, até 17 de julho, quando se encerra o primeiro período legislativo. E as matérias outras que vão demandar mais tempo, como é o caso da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, como é o caso da construção do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, são temas que certamente vai envolver uma negociação com o governo federal, com os governadores. A questão mais significativa e também uma das mais complicadas é a formação dos fundos financeiros. O senador Fernando Bezerra Coelho apresentou uma proposta para que os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional venham de um aumento no imposto de causa-mortes e doação de grandes riquezas. O fundo seria uma forma de construir um entendimento para substituir o incentivo fiscal e beneficiaria principalmente as regiões mais pobres do país. Pela sugestão do senador, a taxação seria feita de forma progressiva. 5% em doações ou heranças de 3 a 10 milhões de reais, 10% quando o valor for entre 10 e 50 milhões, 15% quando for entre 50 e 100 milhões de reais e 20% quando passar dos 100 milhões. Para o senador, o ideal seria um aporte mínimo de 10 bilhões de reais. É importante que por trás desse fundo financeiro tenha uma política nacional de desenvolvimento regional. E com isso, nós vamos aprimorar o Pacto Federativo. Nós vamos construir uma federação mais equilibrada. O plenário do Senado aprovou a indicação de Marcos Leal Raposo para o cargo de embaixador do Brasil no Peru e de Carlos Antônio Paranhos para embaixador do Brasil na Dinamarca. Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou na manhã desta quarta-feira os nomes de 2 diretores para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Fernando Garcia Neto e Jarbas Barbosa Júnior. Também foi aprovada a indicação de Carla Santa Cruz Coelho para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os 3 ainda precisam ser aprovados pelo plenário do Senado. A senadora Lúcia Vânia anunciou a saída do PSDB. A parlamentar goiana leu a carta de desfiliação do partido em plenário nesta quarta-feira. De acordo com a assessoria da parlamentar, Lúcia Vânia está em negociação para ingressar no PSB. As instituições financeiras vão ser obrigadas a oferecer caixas eletrônicos acessíveis a deficientes visuais. É o que determina um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Pelo texto, as pessoas com deficiência visual vão poder contar com pelo menos um terminal nas agências bancárias ou redes de autoatendimento que tenha sistema de comunicação por voz e teclas em braille. Elas também deverão receber em casa extratos da conta em braille. Se não houver recurso para ser votado em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. É um projeto que nós entendemos que tem um alcance social muito grande.
Os senadores aprovaram também a realização de uma audiência pública no dia 25 de junho para o lançamento do documentário Em Busca da Verdade, uma produção da TV Senado baseada no trabalho da Comissão da Verdade, que investigou os crimes contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. Foi o único canal de televisão que produziu um documentário completo sobre o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade, e eu assisti o documentário. Vale a pena, se pudesse fazer com que toda a sociedade brasileira assistisse a esse documentário, um documentário fundamentado no trabalho, nos levantamentos, nas pesquisas, nos depoimentos da Comissão Nacional da Verdade, que reflete exatamente o que aconteceu nos anos da ditadura civil-militar no país. Outro assunto mobilizou os senadores, o fator previdenciário. Eles pediram à presidente Dilma, mais uma vez, para não vetar a alternativa ao fator aprovada pelo Congresso e questionaram o prejuízo de 3 trilhões de reais para a Previdência previsto pelo ministro da pasta, Carlos Gabas. Os números absurdos, irresponsáveis, colocados na imprensa, é caso de polícia. É caso de polícia dizer que esse projetinho, que vai beneficiar uma parcela que fica ali entre 2 e 3 salários mínimos, vai trazer um gasto de 3,2 trilhões. Isso é caso de polícia. Tinha que abrir um processo contra quem deu esse número. Não chega os dados oficiais que nós temos a 1 bilhão por ano. Mas os apelos do senador Paim não comoveram a presidente. Dilma Rousseff decidiu vetar a flexibilização do fator previdenciário proposta pelo Congresso e deve editar uma medida provisória com um novo cálculo para a aposentadoria. 4 ministros vieram ao Senado em busca de apoio para a proposta. O repórter Dante Ascioli acompanhou. O presidente do Senado recebeu os ministros da Previdência, da Fazenda, do Planejamento e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eles vieram negociar uma alternativa ao projeto aprovado pelo Congresso que acaba com o fator previdenciário. Os 4 ministros saíram do encontro sem falar com a imprensa. O mais provável é que a presidente Dilma Rousseff apresente uma nova medida provisória. O texto deve manter a fórmula 85-95, em que os brasileiros poderiam se aposentar caso a soma da idade com o tempo de contribuição fosse de 85 anos para as mulheres e de 95 para os homens. Mas o governo quer incluir uma nova variável, a expectativa de vida do trabalhador calculada pelo IBGE. Na prática, isso pode retardar novos pedidos de aposentadoria e diminuir os gastos do INSS com o pagamento de benefícios. Qualquer coisa que partir do 85-95, claro, que foi a decisão do Congresso, consagrará avanços. E essa coisa da regra da progressividade, nós vamos ter oportunidade de discuti-la e, se for o caso, de melhorá-la. O presidente do Senado anunciou para o dia 14 de julho a próxima sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais. O Tribunal de Contas da União decidiu dar 30 dias para que a presidente Dilma Rousseff explique falhas encontradas nas contas do governo relativas ao ano passado. O ministro relator Augusto Nardes apontou distorções de 281 bilhões de reais, principalmente com as chamadas pedaladas fiscais. Segundo ele, 40 bilhões em recursos dos bancos públicos foram usados irregularmente pelo governo, contrariando a lei de responsabilidade fiscal. É a primeira vez que o TCU abre um prazo para a defesa do chefe do Executivo. O parecer sobre as contas públicas, depois de aprovado pelo TCU, vem para análise do Congresso. A comissão mista que analisa a medida provisória 671, a MP do futebol, adiou pela 4ª vez a votação do relatório. A matéria trata do refinanciamento das dívidas dos clubes e cria a lei de responsabilidade fiscal do esporte. Nesta quarta-feira, parlamentares se reuniram com dirigentes de clubes, que não estão satisfeitos. Quase todas as equipes querem refinanciar as dívidas de acordo com as receitas de cada uma. O principal item da medida provisória é o refinanciamento das dívidas. Apesar disso, ela possui mais de 50 artigos sobre outras questões relacionadas ao esporte. O novo relatório do deputado Otávio Leite, com base nas demandas dos clubes,
flexibiliza a exigência da certidão negativa de débitos da Receita Federal e aumenta os direitos dos atletas dentro das agremiações. Eu julguei necessário prosseguir na dimensão sugerida no relatório, que é aproveitar os 240 meses da MP, mas ao mesmo tempo estabelecer uma escala de adaptação dos clubes para que possam realmente se organizarem, se planejarem e não faltarem com a responsabilidade de quitar as suas dívidas. Ainda não é o ideal para os times, que pretendem continuar a sugerir mudanças. Foi concedida vista coletiva para análise do novo texto. Os integrantes da mesa tentaram marcar a votação já para o dia seguinte, mas a maioria do colegiado, que são parlamentares ligados aos cartolas, sugeriu que a reunião fosse retomada na semana que vem. O relator aqui tem uma proposta que eu concordo, de nós votarmos isso amanhã. Qual é o problema? Nós vamos ter o dia todinho, vai ter hoje, à noite, para ler relatório, amanhã o dia todinho. Se é verdade que nós estamos querendo aprovar isso. Se é verdade. Agora, se está querendo dar uma barrigada... Presidente, não é barrigada. Deixa eu colocar novamente com toda tranquilidade para Vossa Excelência. O prazo, o problema é prazo. A medida perde validade no dia 17 de julho. Nós estamos protelando essa votação e nós vamos acabar esticando a corda que vai estourar no Senado. O Senado tem uma recomendação, aliás, um acordo de conduta com a Câmara, que nós não podemos devolver com menos de uma semana. Com menos de 10 dias, pelo menos, para que o Senado possa apreciar a medida provisória. A reunião foi suspensa e será retomada no dia 24 para a votação do novo relatório. Sabemos que é difícil dar o quórum por conta das datas aí festivas do Nordeste, São João e outras datas que eles comemoram lá. Agora, o que depender de mim como presidente, e eu tenho certeza que é o mesmo sentimento do relator, nós não iremos medir esforço para votar essa medida provisória. A Comissão de Educação fez audiência pública para debater o projeto que altera a Lei Pelé para obrigar jogadores de futebol a indenizar clubes no caso de demissão por justa causa. O ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, descreveu casos de demissão por justa causa de jogadores de futebol. Em dezembro de 2011, o Fluminense despediu por justa causa o zagueiro André Luiz por comportamento desidioso, ofensa ao dever de diligência. Qual foi a alegação? De que o jogador faltou mais de 20 vezes sem apresentar justificativa para as ausências. Em 2007, o clube despediu por justa causa o zagueiro Renato Silva por ter sido pego no exame antidoping. Segundo o ministro, o atleta deve pagar multa definida em lei nos casos de demissão por justa causa. O estabelecimento do valor, ao contrário do que pode supor, não tem nada a ver com retrocesso social. Pelo contrário, ele vai tornar o atleta mais cuidadoso e responsável pelos seus atos a partir do momento em que ele sabe que será possível ele pagar uma indenização ao clube pelo seu comportamento. O assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol recomendou a revisão da Lei Pelé. Disse que há jurisprudência nos casos de demissão por justa causa de jogadores de futebol. Ele discordou do ministro em relação à aplicação de multa aos atletas. Nós temos que recordar que o jogador, apesar de ser um atleta profissional, ele é um empregado do clube. Então, essa sanção, essa imposição de pagamento de um valor, via de regra, alto, exorbitante, pode significar uma inviabilidade para o próprio jogador. O advogado Pedro Fida, especialista em direito desportivo, recomendou que os senadores observassem o conjunto de normas internacionais sobre o esporte para evitar contradição com as leis nacionais e disse que o projeto de lei em debate segue a tendência de outros países. O senador Dário Berger acredita que o projeto deve mudar. O grande objetivo é buscar um equilíbrio necessário para que a gente encontre um desenho razoável que possa atender as entidades esportivas e também os atletas que precisam ter os seus direitos trabalhistas assegurados. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o assassinato de jovens no Brasil aprovou 7 requerimentos nesta quarta-feira. 6 para a realização de audiências públicas e outros solicitando 2 delegados federais para ajudarem nos trabalhos da CPI. O próximo encontro da comissão será em Roraima, no dia 3 de julho.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei complementar que estende os efeitos da PEC da Bengala a todos os servidores públicos de carreira. A primeira parte da reunião da CCJ foi dedicada à sabatina de 10 indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público. Encerradas perguntas e respostas, todos os candidatos foram aprovados por ampla maioria de votos. Em seguida, a comissão incluiu na pauta deliberativa o projeto de lei complementar de autoria do senador José Serra, que estende aos servidores públicos efetivos a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, já aprovada numa emenda à Constituição para os membros do Supremo. E com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, essas pessoas costumam gozar da plenitude de sua capacidade laborativa, e que a extensão da aposentadoria compulsória para os 75 anos de idade se mostra vantajosa tanto para esses agentes, como para a administração pública. Com o parecer favorável do relator e a aprovação dos membros da comissão, o projeto de lei agora segue em regime de urgência para o plenário do Senado. A Comissão de Desenvolvimento Regional debateu os resultados da licitação para a exploração de petróleo e gás natural na bacia da Foz do Amazonas, que fica no extremo norte do país. Atualmente, 7 empresas desenvolvem pesquisas em 14 blocos da região. A bacia da Foz do Amazonas fica no extremo norte do país, em uma área de quase 261 mil quilômetros quadrados. A região conhecida como Margem Equatorial se estende pela costa do estado do Amapá e da ilha de Marajó, no Pará. A bacia recebeu a maior oferta na história de leilões da Agência Nacional de Petróleo, ANP, com lance inicial de quase 346 milhões de reais. Para as empresas vencedoras das licitações, a bacia despertou interesse por conta de novidades nas pesquisas de exploração de petróleo. Com as tecnologias de aquisição e processamento de dados sísmicos, melhoraram muito nessa última década, né? E outro fator muito importante foi uma série de descobertas na costa da África e também na Guiana, num novo conceito geológico diferente daquele que nós estávamos olhando antes. Hoje, as empresas que venceram os leilões em 2013 estão em fase de exploração. Enquanto os locais propícios para as perfurações de poços são mapeados, as empresas buscam o licenciamento ambiental e analisam os riscos. Essa é uma área de fronteira com grandes problemas, não só do desconhecimento geológico, mas também fronteira em termos de operação, visto que existe uma distância muito grande entre os principais centros do país. A expectativa da britânica BP, uma das empresas que atuam no local, é que 10 poços sejam perfurados até abril de 2018. Só aí será possível dizer se a região tem potencial para produzir petróleo em escala comercial. Aí sim abre caminho para investimentos mais significativos, com desenvolvimento da infraestrutura local, geração de empregos e pagamento de participações governamentais, royalties, participação especial, etc. A gente tem perspectiva, se Deus quiser, der tudo certo, e as empresas conseguirem, dentro do estudo de exploração, dar a tal comercialidade da exploração do petróleo no Amapá a partir de 2018, a gente espera poder, aí, nos próximos 30 anos, ter riquezas, benefícios oriundos dessa exploração, beneficiando nosso estado do Amapá. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle realizou a segunda audiência pública para discutir a eficiência das entidades do Sistema S, como é conhecido o grupo composto por SESC, SESI, SENAI, entre outros. Depois de ouvirem os dirigentes das entidades no final do mês passado, dessa vez os senadores ouviram representantes das associações empresariais usuárias do sistema. O representante das fábricas de veículos destacou a atuação do Sistema S na crise por que passa hoje a indústria automobilística. Ele disse que 30 mil funcionários do setor se encontram em férias não voluntárias. Nesse momento de dificuldade, mais uma vez, o Senai tem nos apoiado com a requalificação profissional desses funcionários nossos. Já o representante da indústria têxtil chamou a atenção para a queda na produtividade.
Infelizmente, a trajetória da nossa nação não privilegiou a formação e a qualificação das pessoas. Estamos pagando um preço elevadíssimo hoje. O representante da Associação de Empresas Aéreas destacou o papel crucial da qualificação de mão de obra no seu setor. O meu técnico de manutenção, por exemplo, tem que saber atuar num equipamento que chega para ele todo, inclusive o seu manual de instrução em outro idioma. E ele não pode vacilar. Imagina, os senhores sabem o que significa segurança para a aviação. E Fernando Balestrin, da Associação Nacional de Hospitais Privados, viu semelhanças entre o seu setor e o setor aéreo. Principalmente um setor onde você acaba tendo a necessidade de altíssimo treinamento, porque a fundamentação do setor de saúde é a segurança, é a qualidade e segurança institucional. Nem todos nós precisamos viajar de avião em algum momento da vida, mas infelizmente quero comunicar que todos nós passaremos por um hospital, no seu nascimento ou na sua morte. O senador Ataídes Oliveira reclamou da falta de informações sobre os valores arrecadados pelo Sistema S. Ele citou um acórdão do TCU que reconheceu a natureza tributária dessa arrecadação para pedir mais transparência. 36 bilhões de reais são arrecadados pelo Sistema S a cada ano. Será que o volume de dinheiro que as companhias aéreas pagam hoje, que está embutido no preço da passagem aérea, será que a indústria têxtil também, os hospitais? Será que nós temos esse retorno à altura destes bilhões de reais? Será? Esta é a pergunta. E eu tenho a resposta, que não. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.